Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Mi. Hoje a gente vai conversar sobre contração e dilatação. Não existe dilatação sem contração, certo? As últimas lives aqui foram com doulas de outros países, né? Então eu falei com a Lisley, que é lá do Canadá, também com a Lud, que é do Japão. Ainda devo falar na próxima semana com a Renata, que é dos Estados Unidos. E acho bem legal a gente estar conversando sobre isso, sobre gestação e parto em outros países, né? Saber um pouquinho melhor sobre como que acontece em outras culturas, porque eu acredito mesmo que dá para a gente desmistificar algumas coisas a partir do que a gente ouve, de como que funciona, né? Sabendo como que funciona em outras regiões, quais são os medos de outras mulheres, que às vezes nem passa pela cabeça delas os medos que a gente tem, e dá para a gente trabalhar, então, o nosso pessoal. Independente do gênero, do país onde a pessoa estiver, provavelmente o trabalho de parto ele vai acontecer dessa forma que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Dessa forma é o que a gente mais percebe que realmente acontece. De outras formas, como um parto a jato, que nasce no carro, que nasce no elevador, enfim, na portaria do prédio, são atípicos, né? Não é sempre que acontece. É por isso que quando acontece, normalmente a gente vê nos jornais, em matérias por aí. Então, para o parto evoluir espontaneamente, a gente acaba acontecendo dessa forma que eu vou trazer para vocês. Uma das perguntas que a gente mais ouve das gestantes é com relação à dilatação. Mas quando começa a dilatação? Eu estou com 2 de dilatação e meu parto, né, não engrena, meu trabalho de parto. Enfim, as pessoas elas consideram que a dilatação é extremamente importante. Para nós que trabalhamos com parto, a contração ela é mais importante que a dilatação. Por quê? Porque, independente de como está a dilatação, se houver contração, é porque o processo está fluindo, o processo está acontecendo e o colo do útero está sendo trabalhado, né? Essa dilatação, em algum momento, ela vai acontecer. O que é um colo trabalhado? É um colo amolecido, um colo que já está sendo afinado. Então, trouxe aqui essa bexiguinha que tem um bebê dentro, não sei se vocês conseguem ouvir, ó. Apresentando aqui o útero só pra gente conseguir visualizar melhor. Esse útero, ele tá com uma bolsa amniótica aqui dentro, ó. Tá vendo? Só pra que vocês consigam perceber o que é o útero e onde fica, então, a bolsa amniótica. A bolsa fica lá dentro do útero com o bebê dentro. Enquanto tiver espaço para esse bebê, ele vai se movimentar de todas as formas. Esse aqui é o colo do útero. O colo do útero, ele é bem fechadinho. Ele precisa ser bem fechadinho. Normalmente, ele é bem rígido, tá? A Gabi, eu sempre falo para as minhas gestantes, paciência, precisamos dar mais tempo para o nosso corpo, confiar no processo, que na maioria das vezes tudo vai dar certo naturalmente. É isso mesmo, Gabi. Então, o colo do útero aqui sendo representado pelo final dessa bexiga, ele normalmente ele é grosso, bem rígido e bem fechadinho. É aqui dentro dele que fica o tampão mucoso e também por onde sai a nossa menstruação, né? A nossa menstruação ela sai por aqui, mas quando está gestante forma o tampão mucoso e fecha tudo aqui para que não haja entrada de bactérias, nada para dentro da bolsa amniótica. Então protege aí o bebê. No final da gestação é comum perder um pouco de tampão mucoso, justamente porque ele começa a ficar mais amolecido. Normal, o tampão ele se regenera, então não precisa se preocupar, não é indício de trabalho de parto, pode ficar assim por vários dias. Caso você não tenha percebido o seu colo do útero ainda,
Inclusive os parceiros, quando é homem, pode sentir aí na companheira o colo do útero, se ela deixar, se ela permitir, claro, né? Como que é feito isso? Introduz, eu vou representar aqui a vagina com esse rolinho no papel higiênico. Então, o colo do útero, o útero tá aqui, o colo do útero, ele tá aqui, ó, dentro do canal vaginal. Ele tá aqui dentro do canal vaginal. Se você introduzir os dedos limpos, a gente, né, para evitar qualquer contaminação, introduz o dedo lá dentro, você consegue sentir o colo do útero, você consegue sentir até o orifício do colo do útero. A partir das 28, para algumas mulheres, já vi alguns relatos, durante toda a gestação, mas começa a ser perceptível algumas contrações de treinamento, né, que são chamadas de treinamento. Não precisa se preocupar, é super normal, é natural que as contrações de treinamento, elas se iniciem, sim, aproximadamente, né, entre 28 e 32 semanas, e elas acontecem em qualquer área do útero, assim, qualquer lugar mesmo, porque está exercitando a musculatura do útero. Então, algumas pessoas nem sentem. Como que é possível perceber? A barriga às vezes fica bem dura. A barriga fica bem dura, depois ela relaxa. Essas contrações são super rápidas, não são eficientes no sentido de qualquer coisa para amolecer o colo do útero, nada assim. Ela é mesmo para treinar, exercitar a musculatura do útero, tá bom? Mas pro final ela também ajuda a amolecer o colo do útero, mas nada que vai entrar em trabalho de parto. É muito importante que esse colo ele esteja fechado durante toda a gestação. Quando entra numa contração efetiva antes das 37 semanas, o bebê é considerado prematuro. A maturação do pulmão vai liberar surfactante no líquido amniótico. O líquido amniótico, por sua vez, manda uma mensagem, diminui a progesterona, e com a diminuição da progesterona vai começar a entrar em trabalho de parto, o que a gente chama de pródromos. Então começou a entrar em pródromos, e os pródromos eles podem demorar alguns dias ainda. As contrações elas são mais leves, né? Dá para aguentar bem as contrações, mas podem ficar assim, eu já vi relatos de até 20 dias sentindo contrações. Essas contrações, elas não têm ritmo, elas são bastante espaçadas, o tempo de duração dela também é um tempo de duração menor. No entanto, algumas gestantes, elas ficam bastante ansiosas, vai na maternidade, o médico manda embora. Essas contrações de pródromos, a função dela é de amolecer o colo do útero, não é para dilatar. Pode acontecer de ir para o hospital e ter alguma dilatação, tipo 2 centímetros, 3 centímetros, e a gente conta por centímetros, tá? Não é dedos, porque a gente não tá falando de dedos, 10 dedos de dilatação. A gente está falando de centímetros. Então, é assim que é medido a dilatação. Aqui eu tenho algumas representações que a Polly fez para mim. Não sei se a Polly tá aqui ainda, ela tinha entrado. A Polly tá aqui, ó. O que é isso aqui? É a representação do colo do útero aqui, certo? Aqui eu tenho 1 centímetro. Então, a pessoa que vai fazer o toque, ela vai introduzir o dedo na vagina e vai sentir lá 1 centímetro. Isso aqui é 1 centímetro. Então, vai dizer para você, você está com 1 centímetro. Tem que continuar por vários dias, que são os pródromos. Ainda estamos falando dos pródromos, que são para amolecer e afinar. Não confundam, não é trabalho de parto, não é um falso trabalho de parto, como a gente é acostumado a ouvir, né? Não existe falso trabalho de parto. Ela já está acontecendo alguma coisa, mas não necessariamente é trabalho de parto, né? Tá dando indício, tá avisando, ó, tá funcionando perfeitamente. Vocês podem não acreditar, mas o que pode desencadear esse trabalho de parto é relaxar, ficar tranquila. A gente fala um pouco sobre isso na live de hormônios. Tem uma live no IGTV de hormônios com a Kelly Garcia. O corpo ele vai liberando
hormônios, o parto ele vai evoluindo, as contrações passam a ser cada vez mais eficientes, menos espaçadas e com ritmo. Então a gente vai mudando de fase. Dos pródromos, a gente vai para uma fase latente, que vai diminuindo o espaçamento das contrações e assim vai ganhando ritmo, que a gente para vocês como que acontece. Então, a contração, ela vem aqui de cima, ela aperta aqui em cima, só que a gente sente mais aqui embaixo, subindo. Por isso que a gente fala que parece uma onda, porque aperta aqui em cima, aqui sobe até o ápice. Com isso, vai acontecendo que aqui a bexiga vai estourar. Então, eu vou passar para esse útero aqui. Aqui o bebê também está na bolsa, ele está lá dentro da bolsa. E é isso que vai acontecendo. Então, ó, aqui a gente tem o útero, vai apertando e aqui vai subindo. É exatamente esse movimento que vai fazendo com que o colo vá se abrindo. Ele vai apagando, então esse colo que é grosso lá e bem fechadinho, ele vai amolecendo, o bebê vai ganhando espaço e ele vai diminuindo, tá? Para passar aqui na vagina. Na fase que a gente chama de ativa do trabalho de parto, as contrações elas vão ter 3 contrações em 10 minutos. Então, aquelas contrações que eram espaçadas, né, que são as contrações de pródromo, que não tinham muito ritmo, elas vinham, depois você não sabia qual era a próxima. Na fase ativa, a gente já sabe que elas vêm a cada 2 ou 3 minutos. Ela tem duração de pelo menos 50 segundos. É por isso que a gente, essa parte é uma fase mais crítica e por isso que a gente aconselha descansar o máximo que puder durante os pródromos, durante a fase latente, inclusive, se der para descansar, descansa bastante, porque nessa fase ativa é que vai precisar de bastante energia, porque a gente não sabe quanto tempo isso pode durar. Descansa o máximo que conseguir para quando chegar nessa fase ativa, onde as contrações elas são realmente efetivas para dilatar, tá? Na fase ativa, as contrações elas são a cada 2 ou 3 minutos, acontecendo mais ou menos 3 ou 4 contrações em 10 minutos. Elas têm duração de 1 minuto, de até 1 minuto e 20 segundos. E são elas as responsáveis daí pela dilatação. Então não adianta fugir. A gente percebe que quando chega nessa fase, é normal, né, liberar algum estresse, e aí você libera cortisol também, com adrenalina. Às vezes dá vontade de fugir, mas o ideal é que a gente consiga relaxar, ter certeza de que o processo está acontecendo, que ele é assim, ele precisa ser assim. Então, para vocês entenderem de novo, a contração ela faz com que empurre o bebê para baixo e aqui vai subir pelo colo do útero. Então, vai sentir assim, sente mais assim uma cólica, uma dor na lombar, pega toda essa parte aqui do nosso ventre. Para terminar de afinar, para começar a dilatar, essa é a forma mais eficiente das coisas acontecerem. O que vai ajudar a aproveitar cada contração dessas? Rebolar, relaxar, respirar. Lembra dos 3 R's? Relaxar, rebolar e respirar. Quanto mais você conseguir movimentar essa pelve, relaxar, agachar durante as contrações, é o que vai ajudar a passar por essas contrações, se concentrando e ouvindo uma música, né, diminuindo a luz, tentando mesmo se entregar para esse processo, na confiança de que tem pessoas ali que estão por você, que vai estar te ajudando. Aproveitar cada contração dessas. Cada contração é importante, mas essas são fundamentais. Essas da fase ativa, eu estou falando para vocês, porque são elas que vão acelerar a dilatação. Não necessariamente a bolsa, aqui ó, o bebê está dentro da bolsa miniótica também, eu coloquei ele dentro de uma bolsa miniótica, que é uma bexiga, né, representando aqui,
a bolsa ela é bem fininha, mas ela é muito resistente. Não necessariamente precisa estourar a bolsa. Se estourar a bolsa antes das contrações começarem, é indicado que vá para o hospital, mas não precisa ir correndo, porque não está entrando em trabalho de parto, principalmente se não tiver contração. Só quando tiver contração e as contrações forem eficientes é que vai acontecer a dilatação para chegar nos 10 centímetros. Nenhuma contração é em vão. Então, principalmente quando chegar nessa fase ativa, elas devem ser muito bem aproveitadas. É aí que você vai precisar de energia para se superar mesmo. Nossa, quando entrei em trabalho de parto da Maria Rita, eu estava indo dormir, já era quase meia-noite. E eu estava super cansada, eu tinha feito limpeza em casa, e eu fiquei em negação, porque eu não acreditava, né, que tinha entrado em trabalho de parto. Falava, não acredito, eu só queria dormir. Foi domiciliar, para quem não sabe, os meus partos foram domiciliares. E quando a parteira chegou e disse que eu estava com 8 centímetros, eu não podia acreditar que eu já estava com 8 centímetros. As contrações elas já iniciaram de forma efetiva. O colo do útero, numa segunda gestação, pode ser que ele seja mais relaxado um pouco, né? O que não é ruim, ele vai ficar fechadinho e tudo mais, só que quando entrar em trabalho de parto, como ele já passou por isso, ele fica um pouco mais amolecido, não é uma lei, não é uma regra, né? E mesmo que seja, toda regra tem exceção, mas o segundo parto, ele tende a ser mais rápido. As pessoas, elas falam muito sobre isso. No expulsivo, as contrações, elas podem voltar a dar uma espaçada na hora do expulsivo, quando o bebê ele já alcançou os 10 centímetros, então ele já está aqui na portinha da vagina, né? Vamos voltar aqui a nossa vagina. A vagina, ela é totalmente elástica e ela dilata, inclusive com a nossa excitação. Então, quando a gente está excitada, a nossa vagina, ela também dilata. Então, a nossa vagina, ela realmente volta para o estado normal dela. E há relatos de que até melhora, inclusive para mim. Eu sinto que melhorou porque eu ganhei uma consciência corporal melhor depois do parto da Maria Fernanda já. A partir do momento que o bebê ele alcançou a cabeça no colo do útero aqui, 10 centímetros, tá? Então, como que é medido mesmo a dilatação? Com o dedo, né? Só 2 dedos, não é? Não são 10 dedos, são centímetros. Então, tá lá, 1 centímetro. Aqui, a gente já começa a perceber 3 centímetros, né? E assim vai indo. Aqui temos outra dilatação. Então, aumentou aqui mais um pouquinho, né? Já tá com uns 5, 6 centímetros. E alcançamos, então, 10 centímetros, certo? 10 centímetros, que é quando consegue fazer assim, ó, virou o dedo assim e conseguiu perceber a abertura do colo, que ela tá assim, total. Aqui você já sente a cabeça do bebê. Então, aqui 10 centímetros já sente a cabeça do bebê. Às vezes esse bebê, ele realmente tá um pouco alto ainda. Então, quando fala que o bebê tá alto, é porque ele tá lá em cima. E aí tem exercícios que dá pra gente fazer para esse bebê ele conseguir ir alcançando cada vez mais e descendo. Ele vai encontrar o canal vaginal. E o canal vaginal ele vai se abrindo conforme o bebê ele vai entrando. O canal vaginal ele só vai se adaptando. Mas essa descida do bebê, ela pode demorar um tempo ainda. O bebê ele pode descer milimetricamente. As contrações elas podem dar uma espaçada para que o seu corpo consiga se recuperar para aguentar fazer a força do expulsivo. E é bastante força, é por isso que a contração ela é bem intensa no expulsivo. Mas não que ela vai doer mais, até porque nem sente muita dor. A gente tem um pensamento, às vezes, né, de que, nossa, se tá doendo agora, quando for pro expulsivo eu não vou aguentar, porque vai doer um absurdo. Só que a região, ela fica cheia de sangue e a sensação que dá é mais de uma queimação. A contração, ela vai fazendo isso.
Então, o bebê ele vai passando pelo canal vaginal, ele vai saindo, não necessariamente a bolsa precisa ter estourado, às vezes acontece da bolsa ter estourado, e aí o bebê ele vai descendo. Quando ele desce total, eu até coloquei lá no Stories uma imagem do bebê dentro da bolsa amniótica, a parte da placenta que fica colada aqui no útero, então ela fica colada aqui no útero. Quando a bolsa estoura, normalmente a placenta não sai direto, vamos estourar estourar a bolsa amniótica, né? Dá pra entender, ó. Estourou a bolsa amniótica, o bebê ele sai e não necessariamente a placenta sai junto, só sai aqui o bebezinho com uma parte do cordão umbilical. Depois de um tempo, que vai liberar a placenta. A parte que fica junto com o feto, a parte fetal, né, que a gente chama, ela é toda cheia de veias. Tá? Quando a contração ela vier no expulsivo, usa ela a seu favor, fazendo a força na mesma proporção. Às vezes a pessoa ali tá parindo, fica confusa de como que é essa força. Tem gente que fala, faz força de cocô, mas é muito maior, porque a dor ela vem numa intensidade realmente muito forte para que você possa usar essa força e fazer na mesma intensidade. Em todo momento a dor vai mostrar para você qual é a melhor posição que você pode ficar. A dor ela vai te ajudar a se reconectar com você mesma, a se conscientizar sobre o seu corpo. A dor ela é nossa amiga, a dor não é nossa inimiga, ela não está ali para nos fazer mal. No parto, né? No trabalho de parto, as contrações não são nossa inimiga. Não existe nenhuma outra dor no mundo que seja similar à dor de contração, porque a dor de contração ela tem um propósito. Nenhuma outra dor que a gente sente vai ter um propósito nessa mesma proporção. Essa área do canal vaginal, né, ele não tem terminação nervosa, então ela abre, ela estica, ela se molda, a vagina ela se alarga, depois tudo volta ao normal. Não precisa se preocupar com isso. Eu gostaria de poder deixar melhor explicado essa parte em que as contrações, elas para serem efetivas, elas precisam acontecer dessa maneira que eu trouxe aqui, e é possível sentir durante o trabalho de parto, o que traz uma consciência muito grande do que está acontecendo e que pode nos acalmar muito, que é a contração, ela empurra aqui em cima, né? Que é o fato da contração ser dessa forma, ela empurra aqui em cima, ao mesmo tempo que sobe, a contração ela vai fazendo isso, ela sobe, e isso vai fazendo, ó, naturalmente, tá vendo? Espontaneamente, o bebê vai aparecendo. É isso, ó. O movimento é esse, gente. Empurra, sobe e vai apertando, e esse bebê vai se sentindo apertado e ele vai querendo sair. Caso isso não aconteça, a gente chama de distócia. A distócia, ela pode acontecer também, mas é algo raro e é algo que só dá para ser identificado depois do trabalho de parto já estar engrenado, né, da pessoa já ter passado pelo trabalho de parto por algumas ou por muitas horas, pelo tempo que ela aguentar. Assim, só dá para perceber mesmo que houve a distócia depois de algum tempo em trabalho de parto ativo, em franco trabalho de parto, né, que a gente fala. Medo, ansiedade, tudo isso aumenta a percepção da sensação da dor. Então, o que a gente tem que fazer é se concentrar para tentar relaxar o máximo possível, tentar se concentrar no que a gente está buscando. Tira o foco da dor, tira o foco do que está te deixando com vontade de fugir. Se coloca nesse lugar de quem está sentindo isso por um propósito maior. A gente precisa passar por isso para receber esse bebê. Então, se o bebê está com uma vitalidade boa, as batidas do coração vão indicar que esse bebê está com uma vitalidade boa. Então, a cada 30 minutos, alguém vai auscultar esse bebê, que é aquele aparelhinho que coloca para auscultar o bebê. Segue firme no propósito, porque o bebê está lá, ele está querendo sair também. O bebê também está sentindo algum tipo de dor, né? Porque não é possível
que o útero fazendo esse movimento de apertar ele, apertar em cima, né, apertar embaixo, ele não esteja sentindo o corpo, né, a reação disso tudo. Então o bebê também está sentindo, ele também quer sair desse lugar. Se você quer sair desse lugar, o bebê também quer sair desse lugar. Então ele também está querendo nascer. Ele não sai reto assim, ele vai fazendo uma espiral para sair. Então ele vai fazendo uma espiral, ele vai saindo. O bebê saiu, não necessariamente a placenta ela sai junto, ela fica dentro ainda do útero, tá? Ela fica dentro de você, só sai aqui o bebê e o cordão. Pode ser que corte o cordão enquanto a placenta ainda esteja dentro de você. O ideal é que espere pelo menos 3 minutos que o bebê receba uma última carga de sangue. Ele pode receber até 150 ml de sangue se esperar um pouquinho, o que a gente chama de clampeamento tardio do cordão. E isso vai prevenir o bebê até os 6 meses de idade, pelo menos, de anemia, entre outros benefícios que tem esse clampeamento tardio do cordão. Mas dá para fazer aqui, aí cortar, e mesmo assim a placenta ainda ficar dentro de você. O bebê saiu, tá lá no seu colo, mas a placenta ainda tá aqui dentro de você. Então, vai sentir mais algumas cólicas ainda, o útero ainda vai estar, principalmente se você der de mamar, porque aí libera ocitocina e você vai sentir mais um pouquinho dessas cólicas, nada comparado mais com as contrações da fase ativa e também já tem dilatação total, então essa placenta espontaneamente ela pode descer. Caso ela não saia espontaneamente, provavelmente vão fazer uma manobra para conseguir tirar essa placenta, tá? E aí é muito importante que ela saia íntegra, que ela não fique nenhum pedaço dela lá dentro, porque aí pode causar uma hemorragia e entre outros problemas. Sem contração não tem dilatação, não tem jeito. A dilatação ela só vai acontecer a partir das contrações e quando elas forem efetivas, quando tiver uma atrás da outra. O ideal é que a gente se concentre e consiga passar por isso da melhor forma possível, sentindo que o bebê ele vai chegar a qualquer momento para os nossos braços. Esquece da dilatação, se concentra em permitir que as contrações elas passem pelo seu corpo todas as vezes que forem necessárias, porque só assim é que o bebê vai chegar logo no seu colo.